Olá, minhas amigas, olá, meus amigos. Sou Alexandre Martins, aqui do canal Mentalidades Transformadas, onde a gente bate um papo com leveza e profundidade sobre a palavra de Deus. O objetivo é estar trazendo aqui temas relevantes, estudos pertinentes que vão trazer clareza, vão trazer discernimento para você acerca da palavra de Deus. E se você não nos segue lá no Instagram, passe também a nos seguir, Mentalidades Transformadas, onde a gente também aborda esses temas. E lá a gente fala de algumas coisas que não fala aqui, e aqui fala algumas coisas que não fala lá no Instagram. Então é interessante você puder estar seguindo a gente nos dois, tá bom? Deixa seu like aí também, compartilha esse vídeo com alguém, vamos fazer esse canal crescer, porque é um canal que fala do amor de Deus, fala da verdade, fala daquilo que o mundo precisa, que é a palavra do Senhor Jesus, uma palavra que vem com uma solução, um bálsamo curador para muitas vidas. Então, se esse canal está sendo bênção para você, me ajuda a divulgar ele, partilha com os familiares, com os amigos, põe no grupo do WhatsApp, pede para as pessoas seguirem, que eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas, tá bom? Bom, hoje eu quero falar sobre o seguinte tema. Afinal de contas, Jesus era o leão ou o cordeiro? Porque são figuras muito antagônicas, né? O leão e o cordeiro. Um é o caçador, outro é a presa. Um é considerado o rei da selva, né? Um símbolo de realeza, um símbolo de poder, e o cordeiro um símbolo de submissão, né? A gente fala assim, ficou igual um cordeirinho, ficou mansinho. E essa dualidade que existe na figura de Jesus. Afinal de contas, Jesus era o leão ou era o cordeiro? E de onde vêm essas expressões? Bom, então vamos começar falando de Apocalipse. Apocalipse 5, livro de Apocalipse, que muita gente não gosta de ler, fica com medo, acha que vai vir algo terrível, né? Uma previsão terrível, quando na verdade não é nada disso. O livro de Apocalipse é o livro, para mim, o livro que nos traz mais esperanças, né? É o livro que nos traz mais certeza daquilo que vai vir. E é interessante que o livro de Apocalipse, se você prestar atenção, o Senhor revela o fim desde o começo. O livro de Apocalipse é igual ao livro de Gênesis, só que de trás para frente. No livro de Gênesis, o homem começa no paraíso, sai do paraíso e perde ali o local, a presença de Deus, fica impedido de ter acesso com a árvore da vida. Em Apocalipse é o contrário, o homem está fora do jardim, fora da presença, e ele entra no jardim e encontra a árvore da vida. Então é a mesma história de trás para frente. Vou botar o óculos aqui e quero ler aqui com vocês Apocalipse, capítulo 5. Pedro tem uma visão, a visão de um livro selado, e esse livro está selado com 7 selos, e não há ninguém que possa abrir esse livro. Então João fica assustado. Então, diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes,
e entre os anciões de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então veja. Desculpa a tosse, que a tosse sempre atrapalha na hora que não é para vir, ela vem. Então veja. Pedro viu o livro e não havia ninguém que fosse capaz de abrir o livro. Ninguém que fosse digno de abrir o livro e desatar os selos. E aí o ancião fala, olha, o leão da tribo de Judá pode. E quem abre o livro, na verdade, não é o leão, é o cordeiro. Então Jesus era o leão, Jesus era o cordeiro. De onde vem essa história? Para a gente entender, a gente tem que ir lá para o primeiro livro da Bíblia, e que a gente está no último, Apocalipse. Vamos lá para o primeiro da Bíblia, que é Gênesis. Como eu falei, o Senhor mostra o fim desde o começo. Então, para a gente entender um, tem que ler o outro. Em Gênesis, Jacó, que depois passa a se chamar Israel, e aqui onde a gente vai abordar ele já é chamado de Israel, Israel ele vai dar a bênção para os seus filhos. E quando ele vai dar a bênção para os seus filhos, quando ele vai falar com Jacó, com Judá, ele fala para Judá o seguinte, vou botar aqui os óculos. Gênesis 49, versículo 8. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, e os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão, e como leoa. Quem o despertará? O cedro é aquilo que o rei segura, que é como se fosse um símbolo, um marco, uma identidade, algo que identifica ali que a pessoa é o rei. Então só o rei leva o cedro. O cedro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavrará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos como de leite. Então, Israel, quando está dando a bênção aqui para os seus filhos, ele fala que Judá era um leãozinho e que o cedro, ou seja, o reinado, a casa real, nunca se afastaria de Judá. E aí, da descendência de Judá, vem exatamente Davi, Salomão e depois Jesus, que é o rei dos reis. E por que Judá foi escolhido para ser o leãozinho? E aí a gente tem que lembrar que o Antigo Testamento, ele apontava para o Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele era uma sombra, ele era um prenúncio daquilo que iria acontecer. Então, o Antigo Testamento aponta para Jesus. Jesus fala isso, né? Vocês duvidam que eu sou filho de Deus? Examinai as Escrituras, elas mesmas testificam de mim. Então, no Antigo Testamento, a gente vê várias manifestações que simbolizam Cristo. E Judá, aqui no livro de Gênesis, agora no capítulo 43, no versículo 8, tem uma situação interessante. Vocês sabem a história de José. José foi vendido pelos irmãos para mercenários, né, mercadores, e esses mercadores venderam José no Egito, e José passa para a casa de Potifar, depois José vai preso,
Depois, finalmente, José chega a ser governador do Egito. E aí vem uma grande fome sobre a terra de Israel e os filhos de Jacó, os filhos de Israel, vão comprar alimento. E quando eles chegam lá, o governador, aquele que vende o alimento, é exatamente o irmão. E eles não reconhecem, eles acham que o irmão está morto, que não sobreviveu, não vão imaginar que vão encontrar o irmão como governador do Egito. Só que o irmão reconhece, o irmão olha para eles e reconhece eles. E aí o irmão fala assim, olha, vou vender aqui trigo para vocês, mas vocês têm outro irmão mais novo? Ah, temos mais um. Então eu só vendo trigo de novo para vocês se vocês trouxerem aqui esse irmão mais novo. Eu quero ver esse irmão mais novo. E aí os filhos de Israel voltam com o trigo que compraram e falam para o pai, falam, olha, a gente só pode comprar mais se a gente levar o irmão mais novo. E aí isso para Israel é terrível. Por quê? Porque Israel já tinha perdido o filho José. Israel já tinha passado pela experiência de perder um filho, não queria perder outro filho. E aí ele fica em pânico e fala, olha, o meu filho vai para lá, eu vou perder de novo meu filho caçula, eu não quero isso, não quero perder meu filho. E Judá toma uma posição. Judá fala para o pai assim, olha, pai, eu vou levar teus filhos lá. E eu te garanto que eu vou voltar com eles. Eu vou trazer todos os teus filhos de volta. Você pode cobrar isso de mim. Eu vou ser responsável pelo retorno dos seus filhos. Percebeu? Eu vou ser pai, eu sou responsável pelo retorno dos seus filhos. Isso simboliza o quê? Isso aponta para quê? Para Jesus. Porque Jesus assumiu esse papel de morrer na cruz pelos nossos pecados. Jesus assume essa responsabilidade de vir à terra, morrer em nosso lugar e voltar com aquele que era o unigênito. Jesus era o unigênito, passa a ser agora o primogênito, o primeiro de muitos. Era o filho único e passou a ter vários irmãos, porque ele fez o sacrifício na cruz. Então, por isso, Jesus é comparado, existe essa simbologia do leão da tribo de Judá, né? Foi uma profecia de Israel, mais uma atitude de Judá, que apontam exatamente para Jesus. Em Apocalipse ele é chamado de leão da tribo de Judá. Bom, e a questão do cordeiro? Por que cordeiro? Onde vem a história do cordeiro? Por que Jesus é chamado de cordeiro? Na Páscoa, quando nós tivemos a Páscoa, o que acontece? Na Páscoa, que foi a passagem quando o povo hebreu estava no Egito, e o povo hebreu queria se libertar, né? O povo queria se libertar dos egípcios, e os egípcios, o faraó não deixava. Então, Deus fala, olha, matem um cordeiro. Se o cordeiro for muito grande para uma família, chama os vizinhos. E o sangue do cordeiro vocês vão passar no umbral da porta. E quando o anjo da morte passar, a casa que estiver marcada pelo sangue do cordeiro não vai ser tocada, vai ser resguardada. Então, daí surge a celebração da Páscoa, com o derramamento do sangue do cordeiro. Quando Abraão leva Isaac para cima do monte, que Deus pediu que Abraão sacrificasse Isaac, né, sacrificasse seu único filho, simbolizando também ali Jesus, né? Abraão ia sacrificar Isaac, assim como Deus sacrificou Jesus por nós. E Isaac fala para Abraão, pergunta para Abraão, pai, cadê o cordeiro? A gente está indo só nós dois subir para sacrificar para o Senhor, para Deus. Cadê o cordeiro? E aí Abraão fala, Deus proverá. E a partir daí Deus chama Abraão de profeta, porque Abraão está profetizando ali também a vinda de Cristo. Fala, Deus proverá. E nesse momento, então, surge um cordeiro, aparece um cordeiro
né? Abraão não sacrifica Isaque e sacrifica então esse cordeiro. Esse cordeiro que morre no lugar de Isaque é o cordeiro que Deus proveu. Esse cordeiro que morre na Páscoa e o sangue é colocado no umbral, simboliza também Cristo, que morreu na cruz, derramou seu sangue para que nós fôssemos salvos. Então Jesus é representado tanto pelo leão como pelo cordeiro. E é interessante que no livro de 1 de Pedro 1,19, a palavra diz que Jesus foi o cordeiro preparado antes da fundação do mundo. Isso é interessante também a gente entender. Quando Deus faz o homem, coloca o homem no jardim, Deus não se surpreendeu quando o homem pecou. Deus não se surpreendeu, Deus sabia que isso ia acontecer. E porque Deus sabia que isso ia acontecer, o que Deus fez? Preparou o cordeiro antes que houvesse o pecado, antes que houvesse o homem que iria pecar, Deus já tinha preparado o cordeiro. O cordeiro foi preparado antes da fundação do mundo. O homem só existe a partir do momento que Deus cria o mundo, que Deus cria a atmosfera, que Deus cria todas as condições para que o homem pudesse habitar a terra. Mas antes de Deus fazer isso tudo, Deus já tinha preparado o cordeiro. Então, quando o homem peca no jardim, Deus já sabia que isso ia acontecer. Então, já havia ali o cordeiro preparado. Interessante, em outro vídeo a gente fala sobre o Jardim do Éden, mas é interessante a gente entender que foi feita uma transgressão. Deus havia dado uma ordem, falou, olha, tem a árvore da vida e tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não desfrute do conhecimento do bem e do mal, né? Não se aproveite disso. E aí a mulher vai e, seduzida, ela erra, e Adão não foi enganado, mas Adão sabia o que estava acontecendo, e no outro vídeo a gente fala sobre isso, mas Adão também desfruta também, come da fruta proibida, e aí Deus afasta eles do paraíso. E precisa haver uma restauração. Para haver essa restauração, era preciso que houvesse derramamento de sangue. Era preciso que a fúria de Deus, por conta do pecado, recaísse em cima do pecador. Por isso, precisou nascer de uma virgem um homem. Precisou nascer um homem para que sobre esse homem houvesse o peso da fúria de Deus, do pecado, para que houvesse ali o pagamento da dívida, a remissão do pecado em cima daquele homem. E Jesus tem essa dualidade, né? Jesus é tanto o leão quanto o cordeiro. Essa dualidade simboliza um pouco também o ser humano, né? Paulo fala que o bem que ele quer fazer, ele não faz, e o mal que não quer fazer, ele acaba fazendo. A gente tem Saul e Davi, que são duas figuras que simultaneamente eram reis de Israel. Saul estava no trono, mas Davi já tinha sido ungido rei. Então, simultaneamente eram dois reis. Um fazia a vontade de Deus, o outro não, né? Um representava o lado bom, o outro representava o lado ruim, o lado mal. Um ouvia a voz de Deus, outro ouvia a voz de encantadores, de bruxos, de feiticeiros. Então, Jesus apresenta também essa dualidade, leão e cordeiro. Leão representando a sua majestade, o rei dos reis, e o cordeiro representando aquele que vai ser sacrificado. Então, quando Jesus aparece como leão, ele está na sua forma de Deus. Quando ele aparece como cordeiro, ele está na sua forma humana, porque Jesus foi 100% Deus e 100% homem. Não durante todo o tempo, mas vou explicar. Jesus foi 100% Deus, leão da tribo de Judá, e 100% homem, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Cordeiro preparado antes da fundação do mundo. Cordeiro que foi digno de abrir o livro da vida. Por isso que o ancião fala, olha, quem vai abrir é o leão e quem abre é o cordeiro, porque é a mesma pessoa. Toda vez que Jesus cruzava com a morte, ou seja, toda vez que Jesus encontrava alguém que estava morto, filha de Jairo, que ele disse que só dormia, Lázaro, enfim, toda vez que Jesus se defrontava, se deparava com alguém morto, o que acontecia? Havia ali uma ressurreição. O morto ressuscitava. Toda vez que Jesus se encontrava com o morto ressuscitava. Por quê? Porque ele é Deus. Então, como é que pode esse Deus que ressuscita morrer? Não pode. Então, antes de Jesus ir para a cruz, os momentos antes, quando ele vai orar, quando ele chama Pedro, Tiago e João para orar, e Jesus está angustiado, e Jesus está aflito, e Jesus ora pedindo para que o cálice, se Deus pudesse afastar o cálice dele, mas que de qualquer forma fosse feita a vontade de Deus, o cálice ali, o medo, o pavor de Jesus, a angústia de Jesus, o sofrimento de Jesus, não era pela morte, não era pelo que ele ia passar na cruz do Calvário. A angústia dele ali, creio eu, que era porque o Espírito de Deus teria que abandoná-lo para que ele pudesse morrer. Então ele deixaria de ser 100% Deus e seria apenas 100% homem, para que ele pudesse morrer. Por isso que Jesus fala na cruz, Pai, por que me abandonou? Porque se o Espírito de Deus não abandona Jesus, Jesus não morre. Então o Espírito se afasta e naquele momento o leão passa a ser apenas o cordeiro. E aí Jesus morre. Tem a sua morte declarada. Mas claro, ressuscita no terceiro dia. Por quê? Porque havia a promessa de Deus sobre isso. Jesus venceria a morte. Por que Jesus precisa vencer a morte? Porque quando o homem sai, Adão e Eva saem do paraíso, o que eles deixam para trás? Existiam duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Quando a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles já haviam desfrutado, já haviam comido da fruta. Mas da árvore da vida não. Então, o que faltava para o homem? Exatamente a imortalidade. O que faltava para o homem era provar da árvore da vida. E aí Deus tira Adão e Eva do paraíso e fala, olha, vamos tirar antes que eles provem da árvore da vida e fiquem eternamente com esse pecado. Então o homem foi expulso do paraíso por amor, não foi vingança, foi por amor. Deus falou assim, olha, vocês no teste do livre-arbítrio, eu estou vendo que o livre-arbítrio funciona mesmo, vocês tiveram a capacidade de me desobedecer. Mesmo eu vindo aqui falar com vocês face a face, ainda assim vocês botaram o livre-arbítrio em prática e funciona, vi que funciona, vocês realmente são capazes de me desobedecer. Mas Deus quer restaurar isso. E aí, como o homem não tinha provado da árvore da vida, tinha que ser experimentado a morte. E aí Jesus morre. Jesus morre pagando todo o preço pelo pecado da desobediência no jardim. E agora Jesus, uma vez que o preço foi pago, Jesus ressuscita para a eternidade. E fala, olha, como eu ressuscitei para a eternidade, vocês também vão ressuscitar para a eternidade, porque o preço foi pago. Se o preço foi pago, ninguém mais vai ficar eternamente morto. Vocês agora vão ficar eternamente vivos. Então essa é a promessa de Deus.
por isso que nós temos na mesma figura o leão e o cordeiro, aquele que venceu e que o livro abrirá. Então Jesus, sendo leão, se fez cordeiro por amor de nós. O leão virou o objeto de sacrifício. O filme de Nárnia retrata um pouco isso. O autor retrata, tem um rei que é o leão, e o leão ele é levado para sacrifício pela rainha má, e ele morre e ele ressuscita, porque como leão ele não poderia, como rei leão, ele não poderia morrer, né? O Rei Leão que morre é o da Disney, né? O pai do Simba. Mas a história de Nárnia busca um pouco esse paralelo com a história de Jesus. E na história de Jesus, Jesus precisava morrer, o homem precisava morrer, o homem precisava pagar o preço, o homem precisava receber ali a fúria de Deus para que houvesse o perdão. E uma vez feito o perdão, ele reestabelece a relação com Deus, então ele tem direito a não só ter acesso à árvore da vida, mas como ser a própria árvore da vida. Jesus é a nossa garantia de vida eterna. Então, por isso, Jesus morre e ressuscita. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham trazido esclarecimento para vocês, trazido crescimento, e eu peço a você que nos assiste, que continue orando por nós, continue pedindo a Deus que nos dê sabedoria para gravar os vídeos, porque é o Senhor que nos dá entendimento, é o Senhor que nos dá esclarecimento sobre a palavra dele, tá bom? E eu peço a vocês, quem não for inscrito, se inscreva aí no canal, dá um like e envie esse vídeo aí para os amigos. Vamos fazer esse canal crescer, porque é um canal que fala da palavra de Deus, fala do amor de Deus por cada um de nós. Um grande abraço.